Sejam muito bem-vindos ao Informação Relevante, onde hoje desconstruímos um dos mitos mais persistentes e prejudiciais da história política, o Maquiavel que todos citam, mas quase ninguém compreende de fato. No Brasil existe uma cultura profundamente enraizada, que valoriza a mentira, o fingimento e a manipulação como sinais de maturidade e realismo político. Acredita-se que dar uma impressão sedutora ao público ou enganar o adversário seja a chave para o domínio da situação. Mas o que a história nos mostra é que aqueles que seguem essa cartilha invariavelmente acabam colhendo as piores derrotas. Essa confusão entre astúcia e inteligência real reflete um baixo nível intelectual, onde a psicologia grupal substitui a clareza cognitiva, levando políticos e intelectuais a repetirem fórmulas que não funcionam na prática, mas que servem para alimentar a vaidade de quem se julga um mestre da estratégia. O estudo de Maquiavel no cenário nacional é motivado por essa percepção distorcida de que ele seria o grande mestre do realismo, aquele que abandonou os valores sublimes para mergulhar na lama da realidade crua. Admirado por quase todos os lados do espectro político, Maquiavel tornou-se a justificativa para condutas imorais e para a pressa em aderir ao adversário mais forte, sempre sob o pretexto de manipulá-lo futuramente. Vimos isso claramente na história recente quando figuras que outrora se diziam opositoras ferrenhas de certas ideologias aderiram em massa ao poder estabelecido acreditando estarem sendo geniais, quando na verdade estavam apenas acelerando sua própria insignificância política. Essa técnica que muitos acreditam ser um triunfo da vontade é na verdade uma receita para o fracasso, pois ignora o horizonte de consciência e as consequências de longo prazo que o próprio Maquiavel, por mais engenhoso que fosse, não conseguia enxergar. Para entender Maquiavel não basta ler o que os outros disseram sobre ele, ou como ele influenciou o fascismo, o comunismo ou a democracia moderna. É preciso investigar o que ele próprio via, e principalmente o que ele radicalmente não enxergava enquanto estava vivo. O horizonte de consciência de um autor é delimitado pelo conjunto de informações que ele articula e pelas omissões que determinam suas decisões. Assim como um general que segue uma ordem ao pé da letra sem perceber que o cenário mudou, Maquiavel e seus seguidores muitas vezes ficam presos a dados parciais que, embora pareçam lógicos no curto prazo, levam ao desastre total. A verdadeira filosofia não é a posse da sabedoria, mas o esforço para sair das trevas da ignorância. E no caso de Maquiavel, a lenda construída em torno de seu nome serviu apenas para criar um enigma que líderes políticos usam como desculpa para o seu próprio auto-engano. Essa engenharia da inconsciência se torna ainda mais evidente quando olhamos para a estratégia da revolução cultural, proposta por sucessores de Maquiavel, como Antônio Gramsci. A ideia de transformar o partido em um imperativo categórico invisível, que comanda a vida social e cultural, sem que ninguém perceba, é na verdade uma técnica de imbecilização coletiva. Ao contrário de buscar uma cultura superior, essa estratégia destrói a inteligência e a riqueza simbólica da humanidade, em favor de um objetivo pragmático e rasteiro de conquista do poder. O resultado não é uma sociedade mais consciente, mas uma massa de agentes que não entendem o processo do qual fazem parte, tornando-se meras ferramentas de engenheiros sociais, que por sua vez também são incapazes de prever a destruição cultural completa que estão promovendo. Estudar Maquiavel ou qualquer outro autor clássico exige que olhemos para os objetos da realidade dos quais eles falaram, e não apenas para as interpretações sucessivas que se acumularam como camadas de poeira sobre os textos originais. A confrontação das contradições entre os diversos intérpretes revela a equação do problema, e nos permite mapear o território da mente de quem escreveu. Sem essa clareza, continuaremos sendo vítimas de receitas políticas que prometem o poder, mas entregam apenas a derrota moral e intelectual. A reconstrução da nossa capacidade de ação no mundo depende fundamentalmente de abandonarmos o culto ao fingimento e buscarmos uma compreensão da realidade que tenha substância e que resista ao teste do tempo e da verdade. Para você que acompanha o Informação Relevante e busca uma análise que vá além da superfície das notícias e das fórmulas prontas da política tradicional, este conteúdo é um convite à reflexão profunda. Se você valoriza a busca pela verdade e entende que a filosofia política é a ferramenta necessária para desmascarar as ilusões do poder, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sua participação através de curtidas e comentários nos ajuda a fortalecer este espaço de resistência intelectual contra a mediocridade que domina o debate público.
Compartilhe este vídeo com aqueles que também desejam entender as raízes do pensamento político e não se deixam seduzir por aparências vazias. Agradecemos por sua audiência e por estar conosco nesta jornada de esclarecimento e busca pela sabedoria. Neste vídeo, mergulhamos na análise profunda sobre o Maquiavel, que ninguém leu, mas que todos repetem na política brasileira. Discutimos como a cultura do fingimento e da mentira é erroneamente vista como maturidade política e como essa mentalidade leva a derrotas históricas. Exploramos o conceito de horizonte de consciência e a influência da estratégia gramsciana na destruição da cultura superior, revelando as falhas técnicas e morais de quem busca o poder através da manipulação e da engenharia social rasteira.